Senhoras e senhores, eu quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar todas as senhoras, cumprimentar todos os senhores, também cumprimentar a todas as senhoras, senhores telespectadores da TVL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Vamos dar início à audiência pública aprovada que foi na Comissão de Trabalho, e Serviços, Administração e Serviços Públicos desta Casa, presidida pela eminente deputada Paulinha. Na condição de vice-presidente desta comissão, em razão da ausência da deputada Paulinha, passo a presidir os trabalhos. Vou convidar, de pronto, para fazer parte da mesa, eu quero convidar a senhora Sandra Mara Pereira, que é a diretora estadual do DETRAN em Santa Catarina. Seja bem-vinda, senhora Sandra. Também quero convidar para fazer parte da mesa o senhor Osmar Carraro Júnior, também que trabalha no gabinete da diretoria do Departamento Estadual de Trânsito. Também seja bem-vindo. Quero também convidar para fazer parte da mesa o presidente da Associação de Médicos e Psicólogos Examinadores do Trânsito de Santa Catarina, o senhor Fernando Viana. E ainda convidar para fazer parte da mesa a senhora Sabrina Guide Valverde, que é do Sindicato de Psicólogos de Santa Catarina, neste ato representando a senhora presidente do sindicato, Sandra Lúcia Vitorino. Se vier mais algum senhor deputado, será convidado a fazer parte da mesa. Senhoras e senhores, esta audiência pública é destinada ao debate, à continuidade do debate do Decreto 128, de 27 de maio de 2019, que dispõe sobre o credenciamento de entidades e de profissionais para a realização de exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica relativos aos procedimentos previstos na legislação de trânsito e estabelece outras providências. A dinâmica da presente reunião será da seguinte forma: cada parte terá por até 30 minutos e vou perguntar para cada parte como disporá dos seus 30 minutos. Pode ser um falando, 2 representantes ou 3 representantes, mas no limite máximo de 30 minutos. Da mesma forma, o DETRAN também terá o mesmo tempo, uma pessoa, 2 pessoas. Me parece também tem uma apresentação para fazer e também me parece que os psicólogos também têm uma apresentação por fazer. Pergunto aos senhores, ao senhor Fernando e à senhora Sabrina, tem um microfone, pode abrir o microfone apertando ali, como é que vossas senhorias vão dispor dos 30 minutos? Pode ser, pode... Liga, por favor. Aí embaixo, isso, sim. Senhor deputado, presidente, nós disporíamos o nosso horário com 10 minutos para mim falar, 10 minutos. O sindicato precisa de 10 minutos também para apresentar um estudo. E 10 minutos para o nosso assessor jurídico da Associação de Médicos e Psicólogos de Santa Catarina. Senhora Sandra, o DETRAN como vai dispor dos seus 30 minutos, de até 30 minutos? A senhora, por gentileza, pode ligar, por gentileza. Nós iremos dispor do nosso momento, dividindo a fala com o doutor Carraro e talvez façamos uma apresentação. Vocês têm a apresentação que foi da memória, ok? Havendo acordo entre as partes, vamos dar início, então, à fala por parte dos peritos e por parte das psicólogas e psicólogos. Senhora, a senhora quer falar? Já? Isso, ela quer falar. A senhora fala no microfone, por gentileza, para que todos nós possamos escutar. O microfone, o computador O computador ficou lá do outro lado. Pois não pode. Senhor Fernando Carraro, deixa eu lhe pedir uma gentileza. Ela senta no seu lugar. O senhor senta ali, depois o senhor volta para o lugar, por gentileza. A senhora pode ir lá fazer a apresentação.
Depois nós fizemos a troca, não tem problema. A senhora não tem telefone? Uhum. Ok. Ok? Ok. Inicialmente, boa tarde a todos. Obrigada, deputado, por abrir espaço aqui para a gente fazer novamente essa conversa com a instituição. Em nome do sindicato, eu gostaria de trazer esse estudo e poder fazer uma interlocução após essa audiência, tanto com o DETRAN quanto com o senhor, né? É um estudo preliminar, mas a nossa preocupação é com as condições de trabalho e que a gente não entre num colapso e deixe de fazer o atendimento à sociedade. Essa é a grande preocupação do sindicato hoje. Deixa eu interromper a senhora. Sistema de som, por gentileza. Pode prosseguir. A senhora aproxima o microfone da senhora, por favor. Não, vai com aquele ali, não tem problema. Não, pode ser aqui. Então, em primeiro lugar, eu queria mostrar que o trabalho do psicólogo perito hoje ele é pautado tanto em regras... Bem próximo, bem. Tá, Isso, sim. obrigada, deputado. Pautado numa série de procedimentos aonde estão descritos aqui os procedimentos mínimos: entrevista, testagem, correção e análise de material, entrevista devolutiva, lançamentos no sistema, construção de um documento e uma série de atividades aonde hoje o psicólogo perito ele não consegue fazer o trabalho no mínimo em 2 horas por atendimento, né? Então, de posse disso, a gente pensa como sindicato numa questão de condição de trabalho entre a demanda e aquilo que hoje, diante das novas mudanças, a divisão equitativa pode fazer com que as nossas condições de trabalho e o atendimento à sociedade esteja prejudicado. E essa é a nossa preocupação. A gente fez um mapeamento aonde hoje no estado nós temos 292 municípios. Desses 292 municípios, a gente classificou em 4 grandes áreas, onde a gente distribuiu os escritórios, CACs ou clínicas, dentro dos municípios. Aqui na primeira coluna, a gente tem os municípios com até 15 mil habitantes, onde nós temos hoje no estado 204 municípios nesta condição, onde nesses 204 eu tenho apenas hoje 5 clínicas psicológicas, com 5 profissionais trabalhando. Isso já é uma prova de que nos municípios pequenos a gente não vai conseguir, mesmo que tenhamos profissionais interessados, né, capilarizar o sistema, porque eles não vão se sustentar economicamente. E isso é uma preocupação do sindicato. Nos municípios entre 15 mil e 30 mil habitantes, nós temos 42 municípios. Destes 42 municípios, 23 clínicas instaladas com 28 profissionais atualmente trabalhando. Nos municípios de 30 a 60 mil habitantes, nós temos 23 municípios nessa classificação, com 34 clínicas e 50 profissionais trabalhando. Nos municípios entre 60 e 591 mil habitantes, onde o nosso município de maior população hoje é Joinville, nós temos 23 clínicas com 23 municípios com 47 clínicas, 125 profissionais trabalhando, em sua maioria em conjunto. Por quê? Porque mesmo nos municípios, nesses 23 municípios onde a gente tem uma demanda mais regular e mais substancial de trabalho, há necessidade de que os profissionais estejam em conjunto trabalhando para que eles possam ter condição de trabalho, condição de atendimento à sociedade, condição de manter o espaço, né, como um
um empreender para que a gente possa, então, seguir todas as normas exigidas pelo Conselho e para que esse trabalho seja feito de forma digna. De posse disso, a gente, então, pegou a nossa atual taxa, que é de R$ 67,20, e a gente começou a desmembrar, fazendo um estudo preliminar, que é esse estudo que eu gostaria de deixar, ou de abrir as portas, tanto desta casa quanto do DETRAN, para que a gente vislumbre a viabilidade econômica desses locais de trabalho, né? Então, a gente tem hoje, nesta planilha, apenas as incidências de impostos, independente de quantas pessoas as clínicas vão atender. Para cada pessoa, para cada cidadão atendido hoje, nós temos 14,33% de incidência de impostos. Depois disso, nós, então, pegamos um exemplo da maior média, que é aquela última, onde a gente tem mais de 100 profissionais trabalhando. Essa média vai ser em torno de 75 atendimentos por profissional. Tá? Então, desta média, nós conseguimos, hipoteticamente, levando em conta 75 avaliações, ou seja, um faturamento de R$ 5.040 de atendimento, ter esta distribuição de custos fixos entre impostos, taxa de cartão de crédito, que é uma proposta da nova portaria, uso de testes, um valor médio de aluguel, IPTU, energia, material de expediente, limpeza, contador, telefone, chegamos num valor médio de 45,44% de custo. E aqui nós não estamos contando ainda custos de pagamento que são sazonais ou variáveis, não são mensais, como o CRP, tanto do profissional e do CRPJ, o deslocamento, né, os alvarás, que são, né, sazonais, valores de condomínio, seguros, renovação de bens duráveis, que são necessários para o andamento da clínica. Então, a gente já começa a perceber que, praticamente, né, eu tenho metade do valor investido em custo, para um faturamento que já não é alto, para um faturamento que, se nós olharmos hoje, o valor de 5.040 versus 50% já está num valor abaixo daquilo que nós hoje lutamos como valor de salário, que é um piso de R$ 3.600 para um psicólogo. Tá? Então, a gente já começou abaixo disso. Imaginem a todos que eu estou falando daquela última coluna e todos os municípios do estado que atendem menos do que 75 pessoas. A grande maioria vai ter uma demanda ainda menor, né? Então, a gente realmente está preocupado com a condição de viabilidade econômica e a condição de atendimento à sociedade que, infelizmente, poderá vir a ser prejudicada. Então, a gente fez um comparativo aqui das nossas preocupações. Atualmente, no modelo atual, nós temos uma divisão equitativa proporcional à quantidade de profissionais, né? Ou pelo menos isso era uma realidade até 40 dias atrás. A possibilidade de trabalhar no mesmo endereço que os profissionais médicos, possibilitando diluir esses custos. A possibilidade de ser pessoa física ou jurídica. Nós tínhamos a liberdade da forma de cobrança adequada à realidade econômica de cada clínica. Nós tínhamos o incentivo para que os profissionais, então, montassem equipes de trabalho, aumentassem a possibilidade de horários disponíveis para a sociedade, melhorassem as condições, inclusive ambientais, porque eles teriam mais condições econômicas para isso, né? E nós não tínhamos até então a existência da regionalização, facilitando o deslocamento do cidadão, né? Porque se nós não tivermos mais médicos e psicólogos juntos, a gente vai ter o cidadão se deslocando muito mais e gastando mais tempo no processo, né, de renovação, de habilitação em geral. No novo modelo, a gente tem, então, a divisão equitativa por CNPJ, independente da quantidade de profissionais disponíveis dentro daquele estabelecimento. A impossibilidade de trabalhar no mesmo endereço que os médicos, a possibilidade de sermos apenas CNPJ,
a obrigatoriedade de oferecer cartão de crédito, débito e ou boleto, independente da condição econômica, tá? O incentivo, na realidade, para que os profissionais trabalhem sozinhos, numa disputa velada de um número maior de atendimentos em prol de tornar o negócio viável, né? Infelizmente, isso está acontecendo. E a regionalização fará com que o cidadão invista mais tempo no deslocamento e na conclusão do seu processo de habilitação. Tá? Então, esse é o cenário que a gente está, infelizmente, vislumbrando. Sabemos que o DETRAN precisa fazer algumas mudanças, sabemos das pressões jurídicas, mas nós estamos abertos para pensar em conjunto em alternativas para que a gente possa, então, levar o sistema para uma saída onde a gente consiga manter os espaços de trabalho com condições de atendimento para a sociedade. Então, para finalizar, as consequências desse novo modelo, a gente está vislumbrando aí a precarização do atendimento da população, o que nos preocupa aí muito. A precarização também das condições de trabalho dos profissionais, né? Que se trabalharem sozinhos, como a gente já acompanha no interior do estado, nos menores municípios, essas psicólogas não podem sair de férias, não podem ficar doentes, tudo acaba impactando, né, no atendimento do cidadão. Quem é prejudicado não é ela, é o cidadão que tem que ficar esperando, né? A falência das clínicas provocando um caos no atendimento. Essa é uma das nossas maiores preocupações, porque se as pessoas abrirem, investirem e não puderem se manter, infelizmente, a população tem que fazer uma avaliação que é compulsória, é obrigatória e não vai ter quem faça esse atendimento. A capilarização não será atendida nos pequenos municípios, né? Isso vai gerar apenas um comprometimento dos locais de atendimento e vai gerar um comprometimento dos locais onde a gente já tem um número funcionando. Então, assim, a gente novamente vai estar precarizando. A regionalização, né, gerando maior investimento de tempo e deslocamento do cidadão. Então, assim, a gente está vendo um colapso no sistema a médio prazo, em virtude de viabilidade econômica desses negócios se manterem. Sobretudo, aí, né, nós temos o número de atendimentos dos psicólogos, ele não é de todas as pessoas que buscam a renovação da CNH, ela é um número reduzido. A gente tem hoje 208 profissionais trabalhando no Estado, né, e que estamos, sim, vislumbrando uma dificuldade muito grande da manutenção do bom atendimento ao cidadão. Tá? Era isso. Muito obrigada. Senhor Fernando Viana, por gentileza. Liga o microfone, por favor. Deputado Marcos Vieira, com muita honra nós voltamos a essa casa para continuar discutindo a situação dos médicos e psicólogos do Estado de Santa Catarina, junto ao seu credenciamento. Doutora Sandra Mara, nossa diretora do DETRAN, Fernando Carraro, meus colegas, nós procurando, no intuito médico, e descobrir as ações, por que chegamos a isso. Existiram ações para ocupar os cargos que os nossos colegas e nós ocupamos durante esse tempo todo que estamos no DETRAN. E, dentro dessas ações, descobrimos que uma empresa de Curitiba entrou com ação para fazer 2 clínicas em Florianópolis e uma em Joinville, e que gerou todo esse problema, porque aí foi ajuizado na Justiça Federal, dizendo que a Justiça estava pressionando a uma mudança do DETRAN para os novos credenciamentos. E o DETRAN, nesse novo governo, independente das ações feitas nos últimos meses, nos últimos anos, adequando tanto ao que pedia o Tribunal de Contas e ao que pedia a Justiça Federal, mudou essa regra de novo.
Mas, ainda bem que alguns pontos são favoráveis, impedindo que clínicas dessa forma mercantilista venham para Santa Catarina. Este é um ponto que nós temos que elogiar a atitude do DETRAN, não permitindo que venha aqui um colega e bote uma clínica e subloque para os outros colegas mais 10, 20 trabalhar lá. Então, isso realmente foi o que nós apontamos como o início dessas ações. Quanto ao problema do médico e o psicólogo trabalharem no mesmo local, essa situação, aparentemente, temporariamente, está resolvida. Nós temos aqui um despacho do desembargador que eu posso ler aqui o despacho final. Ante ao exposto, defere-se a medida liminar e determina-se a suspensão até o julgamento final do presente mandato de segurança, os efeitos do Decreto Estadual 202/2019, mantendo-se as condições de credenciados juntos do DETRAN, autorizando a prestarem os seus serviços no Estado de Santa Catarina na mesma instalação física. Estabelecida a cidade que entrou, e essa decisão foi em Jaraguá, na verdade, julgada no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, portanto, é uma medida que vai se estender a todos os municípios e que nós vamos procurar fazer essa ação continuar. Há um precedente, eu acho que a preocupação das psicólogas aqui, em parte, por enquanto, está resolvida. E não há nenhum impedimento pelo Conselho Federal de Medicina que os médicos e psicólogos trabalhem juntos. Havia, sim, um impedimento que trabalhassem junto às escolas de CFC, porque o fim, a aprovação do candidato dependeria de onde eles trabalhavam e o médico fazia o exame lá dentro. Então, era uma pressão para que o médico fizesse e o psicólogo fizesse o exame para que os candidatos fossem aprovados. Na discussão judicial, inclusive na área federal, não chegou a existir o processo, ele foi extinto antes, por um acordo. Portanto, não há uma imposição ao DETRAN para cumprir determinadas situações com a Justiça Federal. Não houve ação. Houve, inclusive, uma manifestação de um procurador e que previamente foi extinta. Então, não houve essa ação. Nós, na verdade, estamos aqui de espírito aberto, de coração aberto, para discutir o que é melhor para o contribuinte. Nós somos peritos e esperando, inclusive, uma decisão federal que está ocorrendo em Brasília e que nós achamos até que seria de bom alvitre, inteligente, esperar a decisão de Brasília, porque ela é o máximo. Quer dizer, faz-se uma mudança em Santa Catarina hoje, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, uma nova mudança, porque nós vamos ter que obedecer à legislação federal. Se o resultado vai ser favorável, mas vai ter que ser cumprida porque é uma decisão federal. Então, por que mudar? Quais são os índices que mostram que nós realmente não estamos cumprindo com o nosso trabalho? Vejam só, os senhores são testemunha disso. Certamente, se os nossos colegas que estão lá na nossa cidade cumprindo o horário hoje, para não deixar que a população fique esperando, com a consciência de pessoas que trabalham, nós estaríamos com a sala cheia. Mas eles estão lá. Nós temos que render essa homenagem a eles.
porque estamos aqui fazendo o trabalho que há 10, 15, 20, 38 anos, ou gente até com 40 anos faz há muito tempo. Nenhuma estatística provando que o nosso trabalho não está funcionando, nós vimos. Nada. Simplesmente houve uma mudança radical, sem até saber se a população seria atendida de forma melhor. Está aí, a prova dos psicólogos não será nada diferente dos médicos. Nós queremos, então, deixar 10 minutos para o nosso assessor jurídico poder fazer algumas colocações. O assessor jurídico pode ocupar ali a tribuna, mas eu pergunto, o sistema de som está bom, gente? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? O sistema de som está bom? O senhor pode ocupar lá, por gentileza. O senhor Evaristo Cunha. O senhor aperta ali embaixo até acender a luzinha verde e mais embaixo. Ok? Alô? Solicito assessoria que verifique ali o microfone. Alô. Pois não, pode começar. Deputado Marco Vieira, boa tarde. Senhora Sandra, doutor Carraro, representantes da Associação de Médicos e Peritos. Eu vou me limitar, senhoras e senhores, também desculpe, boa tarde. Vou me limitar no meu exíguo tempo para pontuar apenas uma questão que foi, en passant, suscitada pelo doutor Fernando já, que é o fato de que é público e notório que a legislação federal está em vias de ser alterada. Pelo menos tudo indica que seja. No sentido exato, nós não sabemos. E no meio desse turbilhão de propostas de mudanças federais, a qual a legislação estadual deverá observar, temos a atuação do governo do Estado, na pessoa do senhor governador editando decretos, e do DETRAN atuando por meio de portarias, fazendo mudanças na sistemática que atualmente há. Na jornada passada da audiência pública que tivemos, foi-nos dito pela senhora Sandra e pelo doutor Carraro que a ação do DETRAN estava pautada em cima de, basicamente, 3 fundamentos, segundo disseram, que seria em vista da demanda, assim dita, judicial, de determinação do Tribunal de Contas da União e das normas do Conselho Federal de Educação, de Medicina, correto? Mais ou menos esses foram os argumentos trazidos para atuarem desde logo e não aguardarem que, efetivamente, as mudanças federais viessem. Gostaria de pontuar essas 3 questões apenas para dizer que elas, na verdade, têm uma inconsistência, não está correto. Primeiro, a questão judicial não houve. O que houve foi uma demanda específica, pautada provavelmente pelo requerimento feito pela entidade que o doutor Fernando referiu, que solicitou a abertura de clínicas, e que, a partir disso, houve um pedido de um procurador da União, da Advocacia Geral da União, para que houvesse mudanças, justificando, dizendo que haveria ter premissas como a equidade e outras. Mas é a opinião dele, não é a única. E ele não é a autoridade máxima, ele apenas solicitou ao Estado, ao invés de efetivamente fazer um estudo, estabelecer regras e critérios dentro da experiência, buscar saber o que se estudava a respeito, decidiu fazer alterações. Essa medida chamada pré-processual não se assemelha em nada a um processo judicial e nem tampouco a uma espécie de um TAC. Ela simplesmente foi uma solicitação que o Estado apresentou depois no processo, que foi na medida pré-processual, apresentou o decreto editado e se extinguiu. Não havia nenhum compromisso e obrigação a respeito. No que diz respeito ao Tribunal de Contas, gostaria de lembrar aos senhores que a última legislação efetivamente vigente, o que mais tempo vigorou, era o Decreto Estadual 3.160. Com base nele, se havia alguns questionamentos sobre a sua legalidade ou se ele efetivamente cumpria os requisitos do CONATRAN, então foi editado em 2018, ao final do governo passado, o Decreto 1819. Esse decreto passou pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado, que o entendeu como adequado e, inclusive, determinou que o DETRAN o fizesse cumprir esse decreto. Esse decreto, a princípio, as entidades associativas acham que ela está adequada, está correto, porque ela seria aplicada aos novos entrantes do sistema que iriam prestar os serviços, com os critérios, inclusive, sendo definidos de demanda pelo próprio DETRAN.
que teria, obviamente, que fazer um estudo de verificação de demanda, o que não fez. Então, esse decreto de 2018 passou pelo Crivo Tribunal de Contas, que entendeu ele adequado e que deveria ser observado pelo Detran. O Detran não fez. Acabou sendo editado um novo decreto e uma nova portaria. Então, esta situação de inconsistência tem que ser considerada, até porque um dos pleitos da associação é que se espere, se aguarde que a legislação federal seja redefinida e, a partir dela, sim, se construa o modelo ideal para o Estado de Santa Catarina. Ainda que diz respeito a outro argumento do Conselho Federal de Medicina, da mesma forma. O Conselho Federal de Medicina tem disposições que estabelecem que a atividade de médico perito deve ser feita num local exclusivo, o que já vem sendo observado, e que deva ser observado princípios como o da isonomia, né? O que efetivamente já vinha sendo observado e que o sistema moderno, o atual, vamos chamar nem de moderno, mas o sistema proposto, ele, na verdade, não atende plenamente, porque na medida em que ele define demanda por entidade, pessoa jurídica e não por profissional, ele acaba sendo injusto e não assertivo na questão da isonomia. Então, a questão jurídica está assim imposta. Os fundamentos dessa decisão de fazer as mudanças são, obviamente, se forem de natureza política, mas não jurídica. Esse que é o aspecto específico que eu gostaria de destacar aqui. E a demanda clara das associações é que se aguarde, que se faça se espere a legislação federal fazer adequação e depois se procure um modelo adequado para Santa Catarina, até porque as experiências de outros estados já têm demonstrado que a aplicação deste modelo que está sendo proposto não atende nem o interesse do serviço público, porque ele traz dificuldades para o usuário do sistema, tumultua, inviabiliza muitas vezes, e não atende às expectativas dos profissionais que se dedicaram e se dedicam para bem prestar esse serviço. É a se ver, por exemplo, o que está acontecendo nesse sistema no estado de Minas Gerais, do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Inclusive, Minas Gerais teve já, no Rio de Janeiro, há uma medida judicial, que nesse momento eu não conheço se houve mudança ou não, suspendendo integralmente a aplicação de novos modelos no estado do Rio de Janeiro. Basicamente, é isso que eu queria esclarecer. Obrigado. Muito obrigado. Foi ocupado cerca de 25 minutos do total, do tempo previsto, que era de 30. Vou passar agora a palavra à senhora Sandra Amara Pereira para conduzir os trabalhos por parte do Detran, por até 30 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Agradecida pelo espaço que nos é disponibilizado. Eu vou fazer uma breve introdução e uma fala geral sobre o assunto, e o doutor Carraro falará sobre os outros tópicos. A última interpretação do Detran, contrapondo a fala do doutor Fernando, é que, em relação ao endereço, nós já estávamos autorizando a mesma edificação, mas não a mesma sala, porque o Conselho Federal de Medicina não permite, diz que a sala tem que ser exclusiva, mas que poderiam estar na mesma edificação, e isso, inclusive, tinha sido levado para o Conselho Federal de Psicologia, o regional, que se reuniu comigo faz uns 20 dias. Em relação aos municípios, a regionalização, somente 2 municípios foram regionalizados, e a eles é dada a opção da pessoa, do cidadão, escolher aonde ele quer fazer na região que ele quer fazer, né, o seu exame. Então, nós fizemos isso por uma questão de mobilidade urbana em somente 2 municípios, o município da Florianópolis e Joinville. Em relação à fala do doutor Evaristo, eu quero dizer para o senhor que não existe inconsistência jurídica, tanto é que a própria AGU disse que o decreto do governador e o nosso edital de chamamento público está perfeito, respeitando todas as regras do CONTRAN e do DENATRAN. E em relação ainda àquela fala que o senhor diz
que foi somente uma reclamação pré-processual, não foi. O Estado assinou um acordo, sim, senhor, o Estado assinou um acordo com prazo de 6 meses, a PGE assinou junto, o doutor Taitalo, todos os meses, 6 meses para o Estado se adequar ao novo decreto, porque aquele decreto ele não era regular, ele era conhecido até e tido dentro do DENATRAN como um decreto de capitania hereditária. Então, deixar claro que nós seguimos todas as regras, nós temos a nota técnica da AGU dizendo que o DETRAN de Santa Catarina preencheu todos os requisitos do acordo que foi feito com a União, que a PGE, inclusive, assinou junto com o antigo gestor do órgão. E em relação aos estados que deram errado, sim, mas só se fala no que deu errado, né? Não se fala no que dá certo. O Brasil inteiro faz divisão para o CNPJ. O estado de São Paulo já está se adequando e até 2020 estará adequado. E no Rio de Janeiro, sim, senhor, nós estivemos em contato com eles, eu conversei... Eu peço licença para eu falar. A senhora, por gentileza, me devolva. Eu vou pedir que a plateia não se manifeste enquanto ela estiver falando. Por gentileza, por favor, para a gente poder dar o equilíbrio. Depois nós vamos ter o período de perguntas e respostas, enfim. Nós fizemos parte da Associação Nacional dos Diretores de DETRAN e todos os estados, a maioria deles, a divisão é equitativa, randômica e por CNPJ. E o sistema, inclusive, do DENATRAN, ele não permite CPF. Deixar isso claro, o sistema não permite. O que os senhores vinham usando o CPF era o CNPJ do Estado. O seu CPF estava ligado ao CNPJ da SSP. Por isso que o sistema aceitava. Fora disso, ele não aceita. O sistema ele é preparado para CNPJ. E tem o Sergipe, Maranhão, Alagoas, a maioria dos estados. 3, 4 estão dando problema. Então, agora, fazendo essas breves colocações e dizer que o DETRAN, deputado, ao contrário do que vem dizendo, não tem as suas portas abertas, tem sim. Tem, porque não faz 20 dias recebi o Conselho Regional de Psicologia. Se a gente não recebe porque não tem agenda, porque o DETRAN também não trabalha só para uma categoria. Nós temos 5.500 credenciados para atender, né? E entre outras tantas categorias que nós atendemos. Vou passar a palavra para o doutor Carraro e ele vai fazer o contraponto nas falas da representante do sindicato, naquelas partes que ela fala que o cidadão será atingido, enfim, só aqueles contrapontos que ela fez ali. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos demais integrantes da mesa, a quem cumprimento na pessoa do deputado Marcos Vieira. Senhores, eu anotei alguns pontos aqui importantes e reiterando aqui e complementando a fala da doutora Sandra. De fato, o que houve perante a Justiça Federal foi uma reclamação extraprocessual, em cujo bojo o Estado de Santa Catarina assumiu o compromisso. Esse compromisso foi homologado judicialmente, tá certo? Em nenhum momento, na audiência anterior, inclusive, foi dito que havia ação judicial, como o doutor Evaristo citou aqui. O que foi dito é que havia, de fato, uma reclamação extraprocessual proposta pela AGU, em face do Estado de Santa Catarina, no sentido de que o Estado publicasse um edital de chamamento público para abrir as portas desse segmento, né, de prestação de serviços aí, de colaboradores junto ao órgão do DETRAN, uma vez que não havia essa abertura, e o Estado de Santa Catarina assumiu esse compromisso, o que foi feito efetivamente por parte da nova gestão do DETRAN. Mais um ponto aqui que a gente gostaria de citar é a questão ali que a senhora Sabrina menciona no que se refere ao atendimento e ao receio de colapso no sistema, né? Nós, particularmente, entendemos que a abertura para novos profissionais que preencham os requisitos e se credenciem junto ao órgão de trânsito só tende a melhorar a prestação dos serviços. Existe uma linha de atuação no sentido de fomentar o que se denomina de liberalismo econômico, né? E o mercado, ao nosso ver, deve se autorregulamentar.
É claro que a questão dos valores de honorários, e não é taxa especificamente, ou melhor, tecnicamente dizendo, né? A questão dos honorários, ela pode sim ser revista, ser estudada, a possibilidade de atualização dos honorários futuramente. Mas esse receio de colapso nós não temos, até porque acreditamos que a abertura do credenciamento para novos profissionais vai efetivamente trazer uma capilaridade dos serviços e melhorar a qualidade de vida do cidadão. A questão de unificação ali entre médicos e psicólogos no mesmo estabelecimento, efetivamente, não existe a possibilidade, até pelo fato de que a diretriz é de que se constituam clínicas específicas de acordo com a atividade, mas a doutora Sandra, como bem disse, interpreta essa linha, essa diretriz, no sentido de que é possível, sim, que se utilizem a mesma edificação, desde que as pessoas jurídicas sejam distintas e cada qual prestando os seus serviços de forma específica, né? Em observância, obviamente, a tudo que já regulamenta os conselhos de classe em âmbito federal. A questão da distribuição equitativa, que também gera uma celeuma muito grande, ela foi novamente estudada após a primeira audiência pública, e a administração do DETRAN entendeu que, efetivamente, a melhor forma seria de manter a distribuição equitativa entre clínicas, entre pessoas jurídicas especificamente, porque acreditamos que, dessa forma, será fomentada a capilaridade da prestação de serviços. Lembrando que a distribuição equitativa não é uma norma, enfim, criada pelo DETRAN de Santa Catarina. Ela tem origem na própria resolução do Conselho Federal de Medicina, não é? Resolução esta que, inclusive, proíbe que o cidadão escolha o médico com quem ele, aspas, gostaria de fazer o exame. A própria resolução do Conselho Federal de Medicina proíbe que o cidadão escolha especificamente o médico. Então, não é o DETRAN de Santa Catarina que impingiu essa proibição aos profissionais. Essa proibição ela é oriunda do Conselho Federal de Medicina, nós estamos apenas fazendo cumprir a norma, o que também, obviamente, acreditamos que trará e traz mais lisura aos exames que são realizados. Para finalizar, gostaria de dizer aos senhores aí que, desde a implementação efetiva do sistema de distribuição equitativa, mais de 100 mil exames médicos já foram realizados, sistema este que foi implementado efetivamente dia 26 de setembro deste ano, né? Então, nesse curto período de tempo, há quase 2 meses, aí, aproximadamente 2 meses, foram realizados mais de 100 mil exames médicos e mais de 30 mil exames psicológicos, né, avaliações psicológicas. É claro que algumas adequações elas irão acontecer no decorrer da efetiva implementação, mas está tudo fluindo da melhor forma, da forma como esperado. Então, nós acreditamos que a tendência é a de que o órgão de trânsito consiga melhorar a prestação de serviços aí ao cidadão. Para isso, a gente conta com o apoio dos senhores também. Nós sabemos... a questão aqui da doutora está me lembrando... A senhora quer falar ou posso expor, doutora? Ela está me lembrando aqui para comentar a questão da forma de pagamento, não é? Em diversos outros estados, a forma de pagamento ela já é bastante diversificada, né? Aqui no nosso estado de Santa Catarina, até então, o indivíduo ele tinha uma forma de pagamento dos honorários muito restrita, né? Então, no decreto, isso, com reclamação, inclusive, no Ministério Público, segundo a doutora Sandra. E no decreto que foi editado, o decreto 128, na portaria do DETRAN, perdão, desculpe o equívoco, foi deliberado ali pela exigência de disponibilização de outras formas de pagamento pelos serviços aí que são realizados, não é? Cartão, enfim, né? Cartão de crédito e débito. Então, é mais um ponto que só traz benefícios ao cidadão e, enfim, não consigo acreditar que os senhores que são profissionais aí com um nível de instrução considerável poderiam defender uma bandeira diferente dessa, uma vez que hoje em dia quase ninguém mais transita com valor em pecúnia na carteira, né? As pessoas utilizam muito cartões e até mesmo carteira eletrônica pelo celular, né? Que é a tendência aí para o futuro, né?
E, para fechar, dizer aos senhores que a decisão judicial foi proposta uma demanda coletiva e teve uma decisão judicial aqui no âmbito da Justiça Estadual no seguinte sentido: o DETRAN não deve descredenciar as pessoas físicas que estão credenciadas de acordo com a normativa, a regulamentação anterior, até que se julgue o mérito dessa demanda que foi proposta. Então, vejam, senhores, de todas as medidas que foram pleiteadas judicialmente, a única medida que foi concedida em âmbito de tutela antecipada foi a determinação no sentido de que o DETRAN não descredencie as pessoas físicas que já estão credenciadas de acordo com a regulamentação anterior. Vejam, senhores, então, que, enfim, não houve qualquer tipo de fundada suspeita, não seria esse o técnico mais adequado para o processo civil, mas não houve efetivamente o chamado fumus boniuris, ou a fumaça do bom direito, no que tange aos pleitos que foram realizados na demanda inicial. O que o juiz determinou foi apenas que o DETRAN não descredenciasse as pessoas físicas até que se analisasse o mérito da ação. Então, portanto, isso é um bom sinal para o DETRAN, é sinal de que toda a regulamentação que foi feita, ela está aparentemente, eu digo aparentemente, por quê? Porque não há fumaça do bom direito em sentido contrário. Ela está aparentemente em acordo com o que prevê as resoluções aí do CONTRAN, mais especificamente a 425, as resoluções dos conselhos de classe e, acima de tudo, aos princípios democráticos próprios de um Estado de direito, não é? Agradecer aos senhores aí pela atenção e só para fechar também me fugiu aqui um ponto importante, lembrar aos senhores que a União manifestou interesse nessa ação coletiva que foi demandada em âmbito da Justiça Estadual de Santa Catarina. A União manifestou interesse em se posicionar e houve um despacho no sentido de que esse processo fosse remetido à Justiça Federal. Portanto, esse processo inicialmente distribuído em sede da Justiça Estadual, atualmente passa a tramitar aí perante a Justiça Federal, tá certo? E reiterando a fala da doutora aqui, tem uma nota do Denatran, no sentido de que, em parte dessa nota, havia um parágrafo muito claro ali, no sentido de que toda a regulamentação efetuada pelo nosso órgão de trânsito estaria em pleno acordo aí com as diretrizes federais, não é? Resolução 425, enfim. Da nossa parte, é o que eu passo a palavra à doutora Sandra. Muito obrigado pela atenção. Tem bastante tempo ainda, chefe. Por que a demanda foi para a União? Porque, justamente por causa daquela situação, doutor Evaristo, que o senhor disse que não tinha interesse, a União tem interesse. Por que ela tem interesse? Porque foi assinado um acordo com o Estado que, se o Estado descumprir, a União vai demandar. Isso aí está claro já. Então, nós estamos ali, os agendamentos para reuniões, se tiverem interesse, através das suas associações, das suas entidades, iremos discutir entre nós, verificar a viabilidade de algum aumento, mas os senhores sabem que isso não é uma medida simpática para o contribuinte, né? Mas estudaremos, nos propomos a estudar, e também nós revimos no antigo edital de chamamento público a questão do parentesco. Houve reclamações de certos setores, né, que nos disseram que o nosso Estado, como é pequeno, inviabiliza até essa situação do parentesco, então foi revisto e nós fizemos um novo, né, um adendo, abrandamos ali essa situação, essa exigência, e já informamos as pessoas que nos demandaram essa situação. Eu não me lembro a portaria, mas é a portaria 306 do DETRAN, que está lá no site. Então, essa foi uma das situações, deputado, que houve o pedido de revisão e foi revisto. E tocar aqui mais uma vez na questão do cartão, cheque e dinheiro, é porque nós temos ou dinheiro que a pessoa efetua esse pagamento, porque nós prestamos informações ao Ministério Público faz alguns dias, onde
pessoas procuraram o Ministério Público e disseram, olha, eles não recebem só boleto, tem que ir lá pegar o boleto, se a pessoa não tem o aplicativo, ela tem que ir no caixa eletrônico pagar. Então, houve essa reclamação que o Ministério Público entendeu por bem nos questionar, prestamos as informações. Então, por isso que no nosso edital já foi previsto essa situação do pagamento. Obrigada. Não há mais manifestação do DETRAN. Usou o tempo de aproximadamente 21 minutos. Senhoras e senhores... Posso responder alguma? Não, depois, agora nós vamos para a próxima etapa. Na consideração final do senhor, sim. Nós vamos agora para perguntas e respostas. Nós vamos ter... por até 12 inscritos, 12 dividido por bloco de 3. A cada 3 perguntas, resposta do DETRAN. Mas nós vamos fazer os 3. Há alguma inscrição? Por gentileza. O senhor Antônio Carneiro da Cunha, se apresente, por favor, aqui na frente. O senhor Guilherme Guerreiro, por favor, aqui na frente. O senhor Guilherme Guerreiro, por favor, aqui na frente. Nós temos um terceiro. Senhora, por favor. Se apresenta aqui à frente, por gentileza. Doutora Beatriz. Doutora Beatriz. Eu solicito que ocupe o microfone aqui de a parte, esse microfone aqui. Tem até 2 minutos para fazer a pergunta. A assessoria corra, por gentileza, o plenário. O nome da senhora é Beatriz, é isso? Isso. Meu nome é Beatriz. Só um pouquinho, por gentileza. A senhora diga o seu nome completo, a cidade, e aí por até 2 minutos. Depois o outro por até 2, e o DETRAN responde, por gentileza. Meu nome é Beatriz Castelar de Faria, eu sou médica perita examinadora em Criciúma, Santa Catarina. Cumprimento todos aqui nessa casa e gostaria de perguntar para a doutora Sandra e para o doutor Carraro, assim, que alguém vai no Ministério Público e faz uma denúncia em relação a formas de pagamento. O Estado aceita que a gente pague as nossas taxas com cartão de crédito, com cartão de débito, com boleto ou com cheque em dinheiro? A partir do momento que eu sou credenciada e que eu tenho contas para pagar, secretária, câmera de vigilância para instalar, eu não posso optar pela forma de pagamento que eu entendo ser necessária para a minha empresa? Outra pergunta. Em relação à CNPJ, hoje em dia, com coworking, todo mundo tentando dividir despesa, todo mundo tentando se unir, otorrinolaringologistas, dermatologistas, urologistas, ginecologistas, um hospital em Joinville com 38 oftalmologistas, todo mundo tentando se unir para poder se manter funcionante e até melhorar a qualidade do serviço prestado, colocando cadeiras de roda para deficientes, aumentando os espaços das portas, câmeras de segurança, mais funcionários atendendo, mais salas de atendimento para poder não ter fila de espera. Como pode CNPJs não poderem dividir o mesmo espaço físico? Como que o Estado pode intervir e não deixar que diferentes CNPJs médicos e psicológicos dividam alguma estrutura, como sala de recepção, Pela conclusão. máquina de xerox? Então, conclusão eu gostaria de saber aonde que está na Constituição o impedimento de que médicos com diferentes CNPJs dividam o mesmo espaço físico. O próximo, por gentileza. Nome completo e a cidade. Guilherme Guerreiro, eu sou médico aqui em Florianópolis, né, de trânsito, há 36 anos. Eu gostaria de frisar que é um problema que eu estou vendo repetitivo, inclusive, dessa primeira audiência e essa segunda agora. A resolução, sobre aquela resolução do Conselho Federal de Medicina, está havendo uma interpretação, infelizmente, equivocada, talvez por parte provavelmente da assessoria jurídica do Dr. Carrara, porque a resolução do Conselho Federal de Medicina, do seu artigo 3º, ela diz que a divisão tem que ser equitativa entre as entidades e os médicos credenciados. Todos os médicos credenciados na circunscrição regional de trânsito têm que fazer o mesmo número de exames.
seja de uma entidade que tenha 10 ou que tenha 12. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina foi feita exatamente para dar equidade entre os médicos. Todos os médicos trabalhando com credenciamento, ela é específica, por exemplo, da aptidão físico-mental, certo? E ela teria que, desculpa, um pouco, me falta a respiração quando eu falo um pouquinho de apneia. Então, ela tem que ser equitativo. Não pode o médico que está numa clínica que tem 10, outro que tem 2, eles são obrigados a fazerem o mesmo número de exames, certo? A interpretação dessa resolução do Conselho Federal de Medicina é essa, não há outra interpretação. Portanto, o que está ocorrendo, inclusive, desculpe, eu não consigo falar se o senhor não estiver prestando atenção. Ela é diretamente dirigida à sua pessoa, essa pergunta. Ela é própria para isso. É obrigada a ser o mesmo número de atendimentos em entidades e credenciados. Se uma entidade tiver 10 médicos, ela tem que fazer o mesmo número. Cada médico daquela entidade com 10 e com 2 tem que ser. Ou seja, os encaminhamentos podem ser por CNPJ, certo? Porém, tem que ser feito proporcional ao número de médicos que existe. Foi criada exatamente para isso aquela resolução. Por isso que eu me referi a vossa pessoa, que está vendo uma interpretação talvez um pouco equivocada nesse aspecto, certo? Obrigatoriamente tem que fazer o mesmo número de exames. E eu sei que está havendo problema sério quanto a isso. Agora, pode ser para o CNPJ, não há problema, mas tem que ser proporcional ao número de médicos. Isso eu tenho certeza. Pela conclusão, porque eu acompanhei quando foi feita essa resolução, foi com esse objetivo. Eu queria só passar, talvez pelo fato de o senhor não ser médico, talvez essa vivência, ela foi feita exatamente com esse objetivo, fazer que todos os médicos fizessem o mesmo número de exames. Independente certo. Então, eu gostaria que vocês questionassem isso, e estou lhe falando francamente que eu sei que é essa a interpretação. Tá? Pela conclusão, era só o que eu queria. Vamos para o terceiro, por gentileza. 3. Boa tarde a todos. Os dois colegas que me antecederam já comeram todas as questões que eu tinha, praticamente. Mas, com relação ao perito não poder ser escolhido, isso é uma coisa séria. A doutora Sandra falou que o candidato poderá, então, ir num lugar ou no outro. Né? E se é CNPJ, em cada local terá só um médico, o candidato poderá escolher por quem será atendido. Isso é uma coisa de perícia que é totalmente ilegal. Sobre o doutor Carraro falou a respeito do colapso das instituições médicas e psicológicas. Veja bem, seria um absurdo nós pensarmos que o Estado pudesse abrir algum tipo de procedimento em que já soubesse que ia falir a coisa, dos profissionais médicos e psicólogos. Isso não faz nenhum sentido a certeza que vocês têm, porque se vocês não tivessem certeza, seria um absurdo. Né? Essa certeza tem que existir. Porém, eu não vi nenhum comentário, nem da doutora Sandra, nem do doutor Carraro, a respeito da maravilhosa apresentação que a presidente do Sindicato dos Psicólogos fez a respeito da situação financeira para a subsistência do sistema, que não é sistema nosso, é sistema da população que está sendo atendida. Então, acho que seria uma coisa muito bem aceita se houvesse alguma resposta, algum comentário a respeito do que foi falado. Se foi falado, eu não ouvi. Doutora Sandra, a senhora falou sobre as portas abertas, né? Portas abertas têm que estar, porque vocês são funcionários públicos, vocês têm que nos atender, querendo ou não. Senhora Sandra, por gentileza, a senhora responde no seu momento. Então, não me traz surpresa nenhuma a senhora dizer que as portas estão abertas, porque tem que estar mesmo. Agora, além das portas, tem que estar os ouvidos abertos. O próprio presidente, na outra gestão, falou, doutora Sandra, vamos conversar. Não, está judicializado, não tem conversa. Meu Deus do céu. Então, é isso que eu queria dizer. Nós precisamos conversar e ser ouvido. Tá bom? Só isso. Muito obrigado. Os três podem sentar, os três, por gentileza. Eu vou dividir a fala com o doutor Carraro. Vou responder a doutora Beatriz. Não existe realmente na Constituição, mas eu acho que a senhora não entendeu quando nós falamos que poderiam estar nas mesmas instalações físicas, mas não na mesma sala. Então, eu acredito que a senhora não entendeu o que eu falei, então eu estou repetindo. É o mesmo prédio, senhor. Na mesma Senhores, sala, porque o Conselho gentileza, Federal de Medicina não permite que use a sala para outro atendimento. Está escrito lá. Por gentileza.
Bom, em relação a... Sim, o DETRAN, eu sou servidora pública, sim, o DETRAN está sempre aberto. E sempre esteve aberto ao diálogo, deputado, que foram 22 reuniões realizadas. Muitos dos psicólogos que estão aqui, médicos, estiveram no meu gabinete, conversaram comigo, e nós ouvimos. Só que o diálogo ele não pode ser criado acima da lei. Eu não posso construir leis e regulamentos e decretos acima da lei, favorecendo reserva de mercado. Nós estamos no liberalismo econômico. E isso aí nós não vamos mudar. E seguindo a lei, e eu acredito, sim. O que eu quero dizer com isso? Que quando um empresário, e os senhores são empresários, vão fazer avaliação para ver se vale a pena criar um escritório, uma oficina, alguma coisa, vocês fazem o levantamento se é viável ou não. Não é isso? Então, se credencia quem quer, gente. Desculpa a fala simplista, mas essa é a situação. O doutor Carraro vai falar a segunda parte sobre CNPJ, outra situação que o doutor falou. Senhores, em relação ao CNPJ, reiterando o que esclareceu a doutora Sandra, eu vi que alguns dos senhores também reiteraram a pergunta, né? O que a nova regulamentação traz é a necessidade de que cada clínica, especificamente clínicas psicológicas e clínicas médicas, tenham seus CNPJs distintos. Se querem utilizar a mesma edificação, o DETRAN, não, pela interpretação da própria diretora, não objetará algo nesse sentido. O que nós priorizamos é que haja efetivamente a separação no aspecto jurídico daqueles dois tipos de prestadores de serviços que estão sendo credenciados junto ao órgão, os psicólogos e os médicos. Acho que está bem claro esse ponto, né? Se estiver claro, a gente supera e vai para o próximo. Quanto a questão, senão nós podemos tentar retomar num outro momento. Quanto à questão da divisão equitativa... Senhor, por gentileza. Continua, doutor. Quanto à questão da divisão equitativa, com todo respeito ao doutor Guerreiro, essa regulamentação já foi, inclusive, analisada pelo Poder Judiciário. Se a nossa interpretação, e ela não é exclusiva minha, viu, doutor? Só para deixar claro, nós somos ali uma equipe, né? E são várias mentes pensando antes de publicar e editar uma regulamentação, tá certo? Mas se ela tivesse efetivamente, ou melhor, equivocada, como o senhor defendeu, acho que muito provavelmente o próprio judiciário já teria suspendido os efeitos dessa regulamentação, o que não aconteceu até agora, tá certo? Agora sim, o senhor entende que o mais adequado é que o exame seja distribuído por número de pessoas físicas. Eu tenho certeza que Eu entendi. Profissionais que trabalham na entidade são as pessoas físicas, os peritos examinadores relacionados naquele determinado estabelecimento, a clínica, seja ela psicológica ou... nós entendemos muito bem, acho que o problema de cognição aqui está muito longe da nossa... enfim, né? Acho que já deve ter percebido isso daí. Mas a questão é de efetivamente de interpretação e de busca da melhor forma de implementar o sistema para melhor atender o cidadão. O senhor deve se recordar que na primeira audiência pública nós colocamos ali para o senhor algumas discrepâncias que havia entre essa distribuição que já deveria ser equitativa há anos e não era, né? Aí nós colocamos ali algumas discrepâncias que eu vou rememorar aos senhores aqui e trazer o exemplo de como tá funcionando atualmente. O senhor tem mais 1 minuto para essa rodada. Tranquilo. Acho que aqui já está claro, dá para entender. Anteriormente, havia aqui, nós pegamos o exemplo de Itajaí, tá certo? Lá na primeira audiência pública, colocamos aqui a divisão de exames, como que estava sendo realizada especificamente em Itajaí, e deixar claro que, particularmente, não conheço os profissionais que atuam em Itajaí, isso aqui é a título do quê? De exemplo para melhoria na prestação de serviço. Depois da instalação do sistema de distribuição equitativa, vejam, senhores, como no período de
11 de outubro a 11 de novembro de 2019, vejam como foram distribuídos os exames, absolutamente de forma equilibrada, um com 562, outro com 560, outro com 567, muito diferente daquele momento anterior, em que um médico realizou mais de 10 mil exames e outro realizou apenas 500 e poucos exames, né? Para finalizar a questão da escolha, não se escolhe, a nova regulamentação, ela não permite a escolha de profissional, tá certo? Ela permite, como está muito bem claro ali, a escolha da região em que o cidadão pretende ser atendido nos municípios onde há dificuldade de mobilidade urbana. Hoje foram identificados Joinville e Florianópolis. Com o passar dos meses, nós acreditamos que outras clínicas se instalarão nas mesmas regiões e o indivíduo vai ter a facilidade de poder ser atendido mais próximo de sua residência ou do seu trabalho, evitando, assim, problemas com deslocamento urbano, tá certo? Então, a questão do coworking, acho que foi bem Para a doutora esclarecida. Sandra finalizar, por gentileza. Passo a palavra à doutora Sandra. Muito obrigado. Em relação a esse quadro que o doutor Carraro apresentou, existe sim, esses dados são oficiais, são do CIASC e estão disponíveis, se os senhores desejarem, nós encaminharemos mediante solicitação aqueles que tiverem interesse de como funcionava antes do randômico. Nós não faremos aqui exposição para não constranger ninguém, mas são dados públicos porque, afinal, se referem a tarifas. Obrigada. Vamos a outras 3 perguntas. Eu convido o senhor Vitor Bauer Júnior, o senhor Valdir Klein e o senhor Joanes Melis. Os 3 aqui à frente, por gentileza. Por até 2 minutos cada um, nome completo e a cidade. E pode começar. Vitor Bauer Júnior, de médico perito em Joinville, Santa Catarina. Primeiramente, eu quero dizer para a doutora Sandra Mara, que eu lamento profundamente ter ouvido hoje aqui que a senhora disse que, sob a égide da lei, a senhora não vai mudar. Então, eu peço que a senhora, pelo menos, procure se adequar às necessidades do povo catarinense. Segundo, lamentei profundamente ouvir da senhora dizer que se credencie quem quiser. Somado a isto, que o doutor Carraro brilhantemente ilustrou, que com o empenho dos psicólogos e médicos catarinenses foram atendidos nos últimos 2 meses 100 mil usuários, 100 mil motoristas. Não adianta os senhores ficarem só nas salas dos senhores e nós nos nossos consultórios. Se nós não nos unirmos, se uma das 2 partes, porventura, cometer um lapso, o senhor vai ficar com 100 mil atendimentos nas costas nos próximos 2 meses? Quer dizer que se o Supremo Tribunal Federal determinar que deveremos parar com tudo, deixar de trabalhar, para o senhor resolver as suas interpretações, que a legislação muito bem pode ditá-las, nós, médicos e psicólogos, nesta segunda audiência, retratando pela primeira, a senhora falou aqui que estava representando o governador Carlos Moisés. E no decorrer do período, das resoluções que foram pontuadas a serem discernidas, a nossa Associação dos Médicos e Psicólogos não se fez presente em ata dentro do DETRAN. Senhor Vitor, a pergunta, por gentileza. Então, eu gostaria de saber se essa distribuição equitativa, se tendo um problema muito delicado do doutor Marcos Vieira, que ninguém falou aqui e creio que possa ser do conhecimento do DETRAN. Todos os médicos peritos de Santa Catarina foram intimados pela Receita Federal a apresentarem seus proventos porque criou uma distócia entre CPF, porque os senhores credenciaram o médico. Eu estou credenciado no Diário Oficial do Estado pelo meu CRM, não pelo meu CPF, e muito menos pelo CNPJ da minha empresa. Então, se a legislação está dizendo para o senhor, doutor Carraro, que tem que ser assim, então, por favor, consulte também a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, e não só a parte jurídica. É um pedido que eu faço. E o segundo item, nós não estamos pedindo para os senhores não universalizarem. Por favor, universalizem sim. Os senhores têm que sentir o problema. Eu os convidei a irem para Joinville ver como funcionam os CACs de Joinville. Os senhores não foram. Então, somos favoráveis à universalização, mas queremos a proporcionalidade pela conclusão, por gentileza. Por pessoa jurídica ou pessoa física individual. Só isto.
Obrigado. Por gentileza, o senhor Valdir Klein. Tem mais dois. Valdir Klein, médico em Itapema. Eu só não entendi bem rapidamente, 10 mil atendimentos médico são 333,333 por dia. 0,07 segundos a cada atendimento. Alguma coisa tem, eu não sei se foi o médico que atendeu ou o CAC, esses 10 mil atendimentos em Itajaí. Alguma coisa tem uma distorçãozinha aí. Sobre a peritagem, o perito não ser escolhido, já foi falado, né, que a doutora Sandra falou que podia escolher o local, né, e o doutor Carraro disse que não. Está certo ele. Perito não pode ser escolhido. Né? E me desculpa também, eu estou meio assim, depois de 40 anos formado, acho que meu QI está muito baixinho, eu não consigo entender algumas coisas. Por exemplo, eu tive um caso lá em Itapema, não atendi, de um condutor que mora próximo ao CAC, de cadeira de roda, foi fazer exame médico em Balneário Camboriú. Alguma coisa tem de errado, não sei se é o sistema, se é a informática, alguma coisa tem. E assim é, por exemplo, os casos de retestes, né, geralmente caem em outra cidade, dificultando mais ainda aos condutores. Pela conclusão, senhor, por gentileza. Sobre o imposto de renda já foi falado, quer dizer, eu acho que o Detran não precisa mais se preocupar, porque já estamos prestando, conforme solicitação, certamente, de algum lugar, a Receita Federal, o que ganhamos, graças a Deus, estamos em dia, né? Então não precisa se preocupar sobre isso. Né? E ainda sobre a distribuição equitativa. Meu Deus do céu, eu não consigo entender. Se tem uma clínica com um médico, outro com 10, vai um exame para lá e um para cá. Mas ninguém, eu não, desculpa o termo, doutora, eu não sou palhaço para atender. Se eu estou no grupo dos 10, vou atender 10% do paciente. Então. Senhor Valdir, eu vou pedir permissão para o senhor, que eu sou obrigado a passar a palavra para o outro. Pois não, muito obrigado, o presidente da mesa, obrigado a todos. O senhor Joanes Melis, e peço que seja breve na sua pergunta, por gentileza. Ok. Sou Joanes Melis, psicólogo de Palhoça. Em relação à viabilidade econômica, que brilhantemente a minha colega Sabrina expôs, né, fez na exposição de motivos dela, o que eu gostaria de perguntar ao doutor Carraro e à doutora Sandra é se eles realmente conhecem a tabela de referência de honorários que está citada na portaria 257, tá, do Detran. A tabela referencial de honorários da Federação Nacional de Psicólogos e Conselho Federal de Psicologia, que é citada na Resolução 425. Gostaria que eles respondessem qual é o limite inferior, médio e máximo. Também gostaria de perguntar para a doutora Sandra, que ela usou a palavra aumento, e eu gostaria de respeitosamente corrigi-la, pois não se trata de aumento, se trata de adequação. Tá? Todos os estados estão adequando a sua legislação em relação às avaliações, aos seus exames. E nós temos exemplos como no Paraná, R$ 196, Espírito Santo, R$ 106, Acre, R$ 130, Minas, R$ 169, Mato Grosso, R$ 144, Bahia, R$ 133, Sergipe, R$ 126, Pernambuco, R$ 148, Acre, R$ 130, São Paulo, R$ 102, Tocantins, R$ 152, Ceará, R$ 126. Por que Santa Catarina, R$ 67,20? A adequação ela tem que ocorrer de uma forma plural. Nós vamos nos adequar. Então, gostaria de perguntar essas duas coisas. Né? Se ele tem conhecimento dos limites da avaliação, inferior, médio e máximo, e se eles vão realmente adequar ou abrir as portas para que a gente faça uma adequação de valores, e não aumento, é adequação. Ok. Obrigado. Senhora Sandra e o senhor Carraro, por gentileza. Bom, infelizmente a palavra lançada não tem como retornar, mas quero dizer o seguinte, que eu não estou preocupada com quanto os senhores ganham, quem está preocupado é a Receita. E se eles pedem informações, como entidade pública, nós temos que prestá-las, né?
Então, nós não podemos sonegar essas informações, ainda mais para a Receita Federal. Eu acredito que o senhor que era de Itapema, o doutor de Itapema, a tabela talvez não tenha ficado clara para o senhor, mas é aquilo ali mesmo. Inclusive, esse levantamento foi feito pelo, sim, senhor, foi feito pelo CIASC, que ele fez no ano de 2018, 10 mil... foi anual ali. Não, é porque o senhor confundiu que na primeira audiência nós apresentamos um levantamento do médico A, B e C da cidade de Itajaí, onde o médico A ganhou X. Não, mas está escrito ali. Ele já vai explicar para o senhor. E a outra situação, que eu lamento, esqueci o nome do doutor de Joinville. Sim, eu represento o governador enquanto eu estou no DETRAN, mas a minha fala é a minha. Então, como eu falei, não tem como voltar atrás no que eu falei. E, sim, o credenciamento não é obrigatório. Só que, se o DETRAN não está... alguém aqui falou em ata, acho que foi o senhor de Joinville, o doutor de Joinville. Não, nós não tivemos ata, nós tivemos 22 reuniões. 18 foram agendadas, 4 não foram agendadas. Veio médico de Chapecó, veio médico de Joinville, veio vários e várias entidades. Então, eu lamento dizer que, quando alguém diz aqui, que já é a segunda vez que nós escutamos, na primeira escutamos aqui, que o DETRAN não recebeu ninguém, quer dizer que isso é uma mentira que não pode ser repetida, porque não é verdade. Nós recebemos, sim. Recebemos associações, recebemos as entidades. Essa associação do que o doutor Fernando preside, ele foi lá, ele não era associação ainda. É claro que ele não foi recebido. Ele não era associação. A associação só passou a existir quando judicializaram. Ele foi recebido como pessoa física, junto com os outros colegas ali, né? E outra dizer que a doutora Sandra disse que não fala... Não coloquem palavras na minha boca. Eu não disse que eu não falaria sobre situações, eu não ia debater situação judicializada. Eu disse, sim, que o que está judicializado fica difícil conversar, e eu não vou conversar porque está na justiça, que a justiça pode reverter o que eu vou dizer. Ou eu estou enganada? Entendeu? Então, não deturpem o que eu falo. Padre Antônio Vieira tem uma frase muito clara. A palavra dá 1000 voltas da boca até o ouvido. Cada um aqui vai interpretar diferente do que eu estou falando agora. Mas está gravado lá. Está gravado lá o que eu falei. Não houve comprometimento de eu rever regras do DETRAN. E eu não vou fazer o que está contrário à lei. Porque eu, como agente público, sou responsabilizada se eu fizer algo diferente do que diz a lei. Então, se o STF disser que eu tenho que fechar 10 mil empregos em Santa Catarina, eu não vou ser louca de dizer que não. Quem é que vai descumprir a lei? Eu não vou descumprir a lei. Eu estou fazendo o que a lei diz. E, infelizmente, essa é a lei. Mas, então, vou passar para o doutor Carraro concluir algumas pontuações. Só reiterando aquele ponto ali do psicólogo de Palhoça, me fugiu o nome do profissional agora. O que foi dito aqui é que nós podemos maturar a ideia, segundo diretriz da diretora, de atualização de valores. Ninguém utilizou qualquer outro termo, pelo menos que eu me recorde. Nós falamos aqui em atualização de valores, né? É claro que o administrador público ele tem que ter em mente, tem que buscar esse equilíbrio entre os interesses do credenciado e os interesses do cidadão, dentro da realidade econômica do próprio Estado, né? Então, acho que esses pontos aí são passíveis de serem maturados futuramente, né? Enfim, não há qualquer objeção ao diálogo, tá certo? Obrigado. Tem tempo, se eu quiser falar? Só para esclarecer ali, doutor, aquele ponto que o senhor questionou ali, né? Na primeira audiência pública, nós fizemos um levantamento aqui em relação a diversas localidades. O que nos chamou mais atenção foi a localidade de Itajaí, por isso que nós trouxemos esses dados. E aqui a gente realizou uma média mensal de ganhos em 2019, tá certo?
Esses números aqui de baixo, depois, que significam depois da implementação do sistema de distribuição equitativa, é um número aferido entre a data de 11 de outubro de 2019 a 11 de novembro de 2019. Por que nós trouxemos esse período aqui? Porque nesse mês já dá para nós termos uma noção de quão igualitária foi essa nova distribuição, tá certo? É nesse sentido que nós trouxemos o dado. Todos os dados que estão aqui, doutores, são dados oriundos do próprio CIASC. Aqui, em absolutamente, se traria dados que não se teria respaldo ou, enfim, fundamento, tá certo? Então, fiquem absolutamente tranquilos quanto a esses dados, porque se não tivéssemos respaldo, eles não estariam aqui, tá certo? Obrigado. Senhoras e senhores. Se eu me interpretei mal, o senhor me desculpe, mas realmente acho que agora ficou claro, né? Não, senhores, agora vamos aos 3 últimos inscritos. O senhor Benito Gorini Borges, o senhor se posta à frente, o senhor Ney Marino Reis, e o senhor Tabajara Vidal. Cada um por 2 minutos, nome e cidade, que realmente se foque na pergunta, por gentileza. O senhor pode iniciar, senhor Benito. Então, Benito Gorini Borges, eu sou médico perito em Criciúma. Então, gostaria de lembrar as palavras do deputado Marcos Vieira na primeira audiência, que ele falou em conciliação, que nós estamos aqui tentando uma conciliação, uma audiência de conciliação. Então, nós procuramos, eu acho que a maioria de nós, a conciliação e não o confronto, doutora Sandra. Então, pelo seguinte, já foi concedido, eu acho que até nós parabenizamos o DETRAN, já foi concedido aquele problema do espaço físico e não por isso, e foi realmente, isso foi para todos nós, acho que já foi uma vantagem, né? Foi muito bom isso aí. E agora o problema que eu vejo é essa questão do CNPJ, né, doutor Carraro, porque o senhor mostrou ali, essa divisão agora ficou muito mais justa, pelo que o senhor falou, né? Mas o senhor imagina o seguinte, nós temos 13 médicos no nosso CNPJ, na nossa clínica. Agora vem um outro e monta 2. Vai ser muito mais injusta, né? Muito mais injusta, porque nós vamos, em 13, receber 1, em 2 vamos receber 1. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma análise disso aí, porque isso aí vai ser, um estado inteiro, vai gerar várias situações assim. Então, vai se tornar mais injusto. Vocês tiveram uma questão pontual que foi lá em Itajaí, né? Agora vão gerar várias situações no Estado de injustiça, porque vai se dividir de uma forma... Então, não sei se... Deve existir uma maneira, hoje em dia, com a informática, com esses recursos, de se fazer essa divisão proporcional que não vai prejudicar ninguém. Todo mundo vai ser dividido para todo mundo. Porque agora vai se tornar o contrário. Vocês muito bem mostraram essa questão de Itajaí, só que vão se criar outras situações de injustiça, né? Então, eu gostaria que vocês... Pela conclusão. Né? Então, é isso. Eu gostaria que vocês pensassem nisso, né? Para todo mundo está procurando a conciliação aqui, né? Próximo, por gentileza. Nome e a cidade. Boa tarde a todos. Meu nome é Ney Marino Reis, sou psicólogo em Brusque, credenciado por DETRANS há 37 anos, sendo dos quais quase 20 em Santa Catarina. No mês de fevereiro desse ano, eu renovei o meu credenciamento, que foi assinado pela doutora Sandra, com validade até março do ano que vem, dia 23 de março. Entendo que estou amparado juridicamente, porque preenchi todos os pré-requisitos sem faltar nenhum único. 2 meses depois, eu fui surpreendido com um decreto-lei, me dando prazo de adequação em 60 dias. Cumpri todos os requisitos e o meu não foi atendido. Teve um pequeno detalhe e nós vamos resolver, eu tenho certeza que disso, de uma forma ou de outra. Vejo com preocupação, porque as taxas de prefeitura de DETRAN não foram pequenas. Tive que, inclusive, fazer financiamento bancário. Agora o prazo é dia 5 de dezembro. Todos os psicólogos que ainda não se adequaram em médicos terão que recolher todos os impostos municipais. E eles terão validade por apenas 20 dias. Porque nós não vamos nem contar Natal, final de ano, porque vai parar praticamente tudo. No dia 2 de janeiro, terão que recolher todas essas taxas municipais novamente. Será que isso é justo, doutora? Para nós,
tudo que o Detran exige, nós temos que cumprir. E eu entendo que tem que ser assim. Lei não se discute, se cumpre, desde que ela seja justa. Agora, ela tem que ser cumprida por ambas as partes, tanto por aqueles que têm interesse e por aqueles que fazem com que a coisa aconteça. Até porque eu tenho uma interpretação que eu sempre digo assim, ó, eu sou credenciado por opção, não por obrigação. Obrigado a todos. O próximo, por gentileza. Meu nome é Tabajara Vidal, sou médico examinador em Chapecó. Diretamente direcionado ao senhor Dr. Carraro. A primeira colega que se manifestou, uma colega psiquiatra, ela falou, inclusive, sobre o sistema de coworking. E, na sua resposta, não me lembro se foi a senhora doutora Sandra Mara, falou que havia sido resolvido isso, enfim, com aquela questão de poder ser ocupado o mesmo prédio, digamos assim. Mas eu entendi o que a colega falou. Na verdade, o sistema de coworking, hoje em dia, nós unimos vários profissionais, dividimos o mesmo consultório. Alguns atendem pela manhã, atendem pela tarde. E, novamente, entra aquela história. Em nenhum lugar, hoje, na Constituição, proíbe que mais uma pessoa jurídica ocupe o mesmo consultório de oftalmologia, por exemplo. Vários profissionais atendendo, um atende das 8 às 10, segunda, quarta e quinta, outro das 10 ao meio-dia, terça e sexta, enfim. Por que nós estamos sendo impedidos disso? O colega, o primeiro que me antecedeu aqui, falou de novo. Isso só vai gerar custo para todos nós. E nos gerando um custo desnecessário. Nós atendíamos junto, diferentemente dos demais, atendíamos junto à delegacia, até por exigência do delegado regional, que nos queria e nos credenciou nas delegacias. Só vou fazer a pausa para os doutores poderem prosseguir o que eu estou falando. Não, Ok, doutor. Nós estávamos na delegacia. Que nem o colega falou, em fevereiro tivemos que montar toda a estrutura. Agora, nós vamos todos profissionais para podermos, diante da atual conjectura que está, vamos ter que cada um, quem sabe, montar uma pessoa jurídica para poder competir em igualdade. Se tiver mais uma clínica, se tiver mais uma clínica médica, vai atender um médico contra 12. Isso é inviável. No entanto, nós temos a possibilidade de atendermos 12 pessoas jurídicas dentro daquele estabelecimento que, por determinação de vocês, tivemos que montar a partir de fevereiro. Qual é o impeditivo disso? O senhor falou antes que não poderia por entidade. Aí o senhor frisou a expressão por entidade. Então, eu não sei se entendi correto. Então, o senhor está nos dizendo que nós, como médicos, podemos atender no sistema coworking. Quando o senhor respondeu à colega, foi isso que eu entendi. E o senhor disse, achou que ficou claro? Para mim não ficou claro. Eu tive esse entendimento. O senhor disse que, então, que os médicos podem montar várias pessoas jurídicas no mesmo espaço? Pela conclusão, por gentileza. Tudo bem, teria sido o que eu tinha entendido. Mas, reiterando o que a colega falou, nós não temos esse impedimento de fazer isso, como profissionais liberais, de atendermos vários na mesma estrutura física. Ok. Ao Detran para a resposta. Mais uma vez, nós iremos dividir o espaço, senhor presidente. Bom, em relação às renovações de alvará, doutor, onde é que ele está? Ah, está lá. O Detran vai estudar para que não haja prejuízo a ninguém, tá? Então, se as associações tiverem interesse, encaminhem os seus pedidos e nós poderemos fazer prorrogações para que todos tenham a adequação sem o gasto. Não vejo problema nenhum. Em relação a terem saído da DRP, doutor Tabajara, somente 4 cidades no estado tinham os seus profissionais dentro das delegacias regionais. A sua cidade, Jaraguá do Sul, Ituporanga e Florianópolis. O tratamento era diferenciado para aqueles que estavam nas regionais, né? Infringia, inclusive, princípios da administração pública e princípios constitucionais. Nós simplesmente seguimos a regra. Ora, se nós temos 26 delegacias regionais, Ciretrans, onde os profissionais têm os seus locais apropriados para trabalhar, eu não vejo por que algumas cidades serem esses nichos. Então, nós entendemos que o pau que bate em Francisco bate em Chico também, usando que o tratamento tem que ser igual para todos, tá? Não no sentido da agressão.
Outra situação que se fala é que o que nos impede, doutor Tabajara, não é o DETRAN que está dizendo que é inconstitucional, que a Constituição não proíbe. Só que nós temos que ver que quando se foi elaborado o edital de chamamento público, nós observamos regras dos conselhos federais, tanto de psicologia quanto de medicina. E o Conselho de Medicina impede que ocupem a mesma sala. Já foi, inclusive, respondido isso aqui anteriormente. Bom, eu peço que continue, peço que, senhor presidente, para continuar a minha fala, esse é o entendimento do DETRAN, né? E nós não vemos impedimento algum que ocupem o mesmo edifício, a mesma edificação, em salas separadas, não vemos problema nenhum nisso. O doutor Carraro vai finalizar em relação a essa ocupação e ao entendimento do CFM. Pois não. Reiterando mais uma vez aqui, né, doutor, parece até um pouco repetitivo, pleonástico o que eu vou falar, né, mas em nenhum momento foi dito ou foi objetado que os médicos ocupem a mesma sala. O que foi dito é o seguinte, os médicos podem muito bem integrar um mesmo CNPJ e aí sim eles dividem as instalações. Isso o DETRAN, obviamente, não vai objetar, tá certo? O que o DETRAN não vai compactuar com médicos e psicólogos dividindo a mesma sala. Até porque o CFM, só para finalizar... Senhores, por gentileza. Até porque o CFM, e quando eu digo a mesma sala, é o mesmo estabelecimento comercial, né? Que, para fins jurídicos, tem uma definição própria. Médicos e psicólogos, no entender do DETRAN, não podem utilizar o mesmo estabelecimento comercial. Obviamente que se o senhor, juntamente com os seus colegas de Chapecó, que até então estavam se utilizando das instalações físicas ali da delegacia para desenvolver o seu trabalho, desocuparam essas instalações e resolveram constituir uma única clínica em Chapecó, os senhores podem ficar absolutamente tranquilos e à vontade para fazê-lo, tá certo? Como os senhores já bem entenderam, se um outro médico se credencia para atuar isoladamente em Chapecó, ele vai atuar isoladamente na clínica constituída por ele. E o senhor vai atuar em conjunto com seus colegas na clínica constituída pelos senhores, tá certo? A distribuição, reiterando o que já foi dito, vai ser feita por CNPJ. Eu acho que agora ficou claro, né? Senhores. Não, eu já entendi o pleito dos senhores faz tempo, mas nós estudamos bastante essa questão da distribuição por pessoa física ou por pessoa jurídica e, mais uma vez, a gente reitera que a administração... Senhor presidente. Senhores, só um pouquinho, só um pouquinho. A fase de perguntas nós já passamos, né? Ainda cada parte, só um instantinho, senhor. Cada parte ainda terá aqui por até 6 minutos. Se tiver qualquer questionamento ainda por fazer, não tem problema, eu posso suspender a reunião. Vocês fazem questionamentos aqui para o doutor Fernando e a Sabrina, que vão fazer o questionamento e depois o DETRAN responde. Nós temos que ter uma dinâmica nessa reunião, senão não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então, até agora está indo bem, por gentileza. Pode terminar, por gentileza. Obrigado, presidente. Então, reiterando essa discussão, senhores, de fato, desde a primeira audiência pública, já retomamos as reflexões sobre esse sistema de distribuição e foi deliberado pela manutenção do sistema de distribuição equitativa entre pessoas jurídicas. Eu gostaria até de esclarecer aos senhores aqui, deixar claro que esse pleito de distribuição entre pessoas físicas, entre profissionais, número de profissionais por CNPJ, ele também não é unânime. Não é a totalidade dos credenciados do DETRAN que compactuam com só um instantinho, que compactuam com esse pleito. Então, o DETRAN estabelece uma diretriz e, em qualquer dos caminhos que o DETRAN decidir rumar, ele inevitavelmente vai gerar insatisfação por parte daqueles que entendem que a melhor forma é a forma diversa, né?
E só mais um ponto. O senhor falou em liberdade de trabalho, de atuação por parte de profissional liberal. Os credenciados, isso é típico do regime administrativo, não é? Aquele que pretende se credenciar junto ao órgão para prestar um serviço em colaboração com o Estado, ele deve concordar com as normas que o Estado delimita, ou enfim, que o Estado estabelece para que haja aquele credenciamento e a prestação de serviços. Se houvesse qualquer irregularidade, ali especificamente ao doutor, me fugiu o nome do senhor ali de Chapecó, né? Tabajara. Se houvesse qualquer irregularidade naquilo que foi regulamentado pelo DETRAN, eu não tenho dúvidas de que o judiciário catarinense já teria suspendido os efeitos das normas, tá certo? Obrigado. Senhores, vamos para a parte final, a conclusão da nossa reunião. Você escolhe a clínica, você em Chapecó. Bom, então estão mentindo. Não, ele não escolhe a clínica, doutor, ele escolhe a região. Vai ser aquela clínica. Não está acontecendo lá. Vou passar para o doutor Carraro, só um minutinho. Senhores, nós estamos implementando um novo sistema com a abertura do mercado para credenciamento de novos profissionais. É inevitável que, num primeiro momento, onde não haja profissionais credenciados, o indivíduo escolha uma determinada região onde existe uma única clínica. Isso, infelizmente, é inevitável. Nós acreditamos que, com a abertura desse mercado para novos credenciamentos, novas clínicas surgirão. E, em nenhum momento, o DETRAN estabeleceu a possibilidade do cidadão escolher a clínica. É óbvio que, nesse primeiro momento, que, reitero, é uma fase transitória, é uma fase de adequações, o indivíduo vai escolher uma região onde há uma única clínica. Tá claro? Agora... Senhores, se ele pediu... Só me permite... Doutora Sandra, por gentileza, só um pouquinho. Gente, nós estamos falando aqui no contexto geral do decreto 128. Nós não podemos começar a particularizar a questão do Itapema num caso ou outro, porque senão nós vamos ficar aqui a tarde inteira, não vamos chegar a um denominador comum, né? Ou seja, qual é o interesse? É ver o decreto 128 como um todo, para nós chegarmos num denominador comum, que eu quero depois fazer a conclusão dele. Então, doutora Sandra, nós vamos para a parte final desta audiência pública. Eu vou pedir ao senhor Fernando Viana e à senhora Sandra para as suas conclusões finais por até 6 minutos. Depois o DETRAN também vai responder por até 6 minutos. Queria perguntar à doutora Sandra, doutor Carraro, se ele sabe como é que são feitos nas salas de médicos e psicólogos exames. Jamais, em lugar nenhum do Estado, médico fez exame em sala de psicólogo. E muito ao contrário, até porque não dá. Então, eu estou ocupando o meu espaço no mesmo prédio. A determinação foi legal. Essa discussão aqui, ainda bem que voltaram atrás, mas a decisão foi legal, está aqui. Médico e psicólogo podem atuar no mesmo prédio. Não precisa trabalhar na mesma sala. Ué, mas isso nunca houve. De onde surgiu isso? Queria dizer que a associação existe há muito tempo. Ela não estava, era registrada. E nós fomos, como disse a doutora, recebidos por 22 vezes. Vocês sabem quantas vezes nós fomos convocados? Nenhuma. Vocês sabem que depois da última reunião que teve aqui, quantas vezes fomos convocados? Nenhuma. Isso é alguma coisa de ir e vir, de querer acertar? Muito pelo contrário. Eu não queria fazer esse discurso, desculpem. Depois da última reunião, foi feito mais quantos decretos? Nós não participamos de nada. Olha só, vocês sabem muito bem que a população que vai nos nossos consultórios, 80% não tem cartão de crédito. Não tem cartão de crédito, isso é uma ilusão, fazer em cartão de crédito.
Isso não existe. População é outra. Vocês não estão falando da elite de Florianópolis, da elite de Blumenau, de Joinville. O povo que vai lá não tem cartão de crédito e, às vezes, não tem nem conta bancária. Vamos cair no Brasil, aqui. Nós estamos aqui, ó. Estamos discutindo o quê? Estados Unidos? Lá nem faz exame médico. Lá a lei é cumprida. Okay. O senhor concluiu? Concluí. A senhora Sandra, por gentileza. Desculpe, senhora Sabrina. Eu queria, em primeiro lugar, só lembrar... O microfone bem perto, por gentileza. Que a gente tem, atualmente, 75% dos nossos municípios sem clínica nenhuma, e isso já há mais de 20 anos. Mas desses 75%, eu reitero, de que a gente tem mais de 60% com menos de 15 mil habitantes e que nós não vamos conseguir essa capilarização porque não vai ter viabilidade econômica. Então, assim, não tem demanda para que a gente tenha. Então, a gente quer abrir esse espaço, estamos à disposição, o sindicato está preocupado com as condições de trabalho, para que a gente possa, em conjunto, pensar com o DETRAN e que a gente possa também fazer esse estudo econômico juntos. Tá? Então, assim, as cidades são muito pequenas e é a maior parte do Estado. Depois, com relação a questões de forma de pagamento, eu trabalho numa clínica onde nós somos majoritariamente mulheres. Temos um colega psicólogo homem. É claro que eu gostaria de não receberem dinheiro lá por uma questão de segurança. Eu já tenho medo, por vezes, de fazer atendimento sozinha, porque tem algumas pessoas que não recebem de forma bem grata a resposta negativa da avaliação. Quanto mais questões de dinheiro. Entretanto, a gente não tem viabilidade econômica. E aquele valor de 3,18% da taxa de cartão de crédito que eu trouxe para vocês, ele vai depender do potencial econômico. Se a empresa tiver um potencial econômico menor, essas taxas vão aumentando, porque ela não consegue negociar com o banco. Tá? Então, se eu não tenho um número de boletos X, o boleto vai de R$ 3,00 para R$ 7,00. Então, num eventual pagamento por boleto, eu posso sair desses 3% de cartão de crédito para mais de 10% do valor da nossa taxa atual. Então, esse estudo de viabilidade econômica que a gente tem que pensar. Não estamos pedindo que o DETRAN aqui faça nenhuma ilegalidade. Nós sabemos que precisamos pensar em conjunto de uma forma de que o nosso trabalho atenda às demandas legais, mas nós precisamos manter as portas abertas. Por gentileza, só por não pode concluir, deputado, que ainda tem tempo. A mudança de endereço que nós temos observado e os credenciamentos ou de novas clínicas desde que a data foi aberta, na realidade, nós vimos apenas colegas que saíram de uma cidade e foram para outras, mas não são novos profissionais, né? Hoje, o Estado de Santa Catarina já está, me corrija, doutor Carraro, desde julho, podendo novos profissionais se apresentarem ao DETRAN com CNPJs. Nós estamos em novembro e todas as clínicas no site do DETRAN que estão credenciadas como clínicas são de propriedade de antigos profissionais. Isso significa que o mercado não teve interesse neste trabalho. Por quê? Porque está justamente fazendo a pesquisa, né, de empreendedores e estão vendo que não tem viabilidade econômica, né? Por final, eu queria que vocês pensassem como que, se nós estivermos trabalhando em CNPJs diferentes, quando a gente estiver juntas, que há necessidade de 3 profissionais, então vai ser 3 CNPJs envolvidos numa junta médica e psicológica? É uma dúvida que nós temos, que chegou para o sindicato. E, por fim, propor um estudo de como vai ficar entre esse momento de transição entre pessoa física e pessoa jurídica. Vocês já pensaram em como vai ficar até, né, que tudo isso se aconteça e que termine esse momento de transição? Essas seriam minhas ponderações. Vamos para a manifestação do DETRAN. Senhora Sandra e senhor Carraro. Bom, nós vamos apresentar, em relação a todas as falas que tivemos aqui, que ouvimos,
nós vamos apresentar um vídeo, ele é curtinho, presidente, 4 minutos, sobre a ação, a denúncia que foi feita contra o DETRAN no Tribunal de Contas acerca do credenciamento. Então, eu pedi para o doutor Carraro essa é a nossa manifestação em relação a essa situação, às 2 audiências e ao credenciamento. Essa corte conhece a palavra ao senhor procurador. Está vindo aí, Carraro, está vindo aí. Probleminha técnico, está vindo. A fala do Dr. Diogo Heilenberg, ele é procurador de Justiça, procurador do Tribunal de Contas, do Ministério Público do Tribunal de Contas, e ele fala justamente sobre o credenciamento de médicos e psicólogos. Essa corte conhece a matéria. Fazenda, lá, a administração, eles vão vetar as emendas à PAI, Hospital Filantrópico, eles vão vetar os impositivos à PAI, filantrópicos, que viu o parecer da PGS, fala que não pode, só que no nosso entendimento está errado a interpretação. Vamos ver depois o senhor vai estar no gabinete? Posso ir lá? A palavra ao senhor procurador, Dr. Diogo Heilenberg. Senhor presidente, uma manifestação bem rápida. Essa corte conhece a celeuma que envolve a matéria. Em 2006, iniciou-se um processo aqui que objetivava... Bom, o foco dele era a reserva de mercado que existia para alguns poucos profissionais no Estado, nessa atividade que é importante para o serviço público do Estado de Santa Catarina, notadamente para a atividade do controle do trânsito, né? Esse processo ele ainda não transitou em julgado. Essa semana eu tive conhecimento de mais um recurso. Ele já se referia a uma auditoria feita pela Secretaria de Estado da Fazenda de 1996. Então, já se vão aí pelo menos 22 anos, né, de uma dificuldade inacreditável, né, de se aplicar minimamente o que a Constituição prega no sentido de acesso a contratos públicos. Eu acho que os profissionais lá mencionados pelo seu procurador, que os defende aqui perante essa corte, tiveram um longo período de tempo, né, para organizar a sua vida. Não é mais possível manter o sistema da forma como ele funcionava, né. A administração pública tem uma proposta aí, na forma dessa norma, pode não ser a proposta perfeita, mas aquela forma de funcionar que existia lá atrás, aquilo acabou. Se nós não admitíssemos isso hoje, nós ainda estaríamos concedendo cartórios extrajudiciais ainda de acordo com o sobrenome da família, né? E aqui, se nós olharmos a lista
dos profissionais que atendiam lá, é surpreendente a coincidência, né, de determinados sobrenomes, etc. Enfim, eu acho que esse é um mundo que o Brasil tem que deixar para trás, né? Essa corte ela vem se esforçando há pelo menos 20 anos para tentar fazer valer minimamente, né, o princípio da impessoalidade, né, para conferir alguma igualdade a quem queira prestar serviços ao Estado brasileiro, né. Eu acho que nós temos que levar isso em consideração. Tá? Acho que a cautelar requerida ela foi corretamente indeferida, né? Acho que não convém a essa corte, nessa altura do campeonato, criar mais óbices, né, a uma tentativa legítima de organizar esse serviço consoante a Constituição Federal. Obrigado. Antes de conceder a palavra, Bom, essa é a parte. Nós finalizamos a nossa fala com essa apresentação. Muito obrigada, presidente. A senhora ainda tem 2 minutos, se desejar. Não? Senhor Carraro? Senhoras e senhores, solicito à assessoria que ligue a luz aqui. Ó. Senhoras e senhores, que bom que a Assembleia Legislativa, usando de suas prerrogativas, também procura fazer a aproximação de todas as partes. Em especial quando se trata de serviço público prestado para a sociedade catarinense. Isso é muito importante. Esta é a segunda audiência pública realizada com o fim único de tratarmos sobre o decreto 128 de 2019 e sua modificação. Até porque, pelo que se observa, e por isso da realização dessa audiência pública, em razão daquela audiência pública até este momento, pouco foi feito, ou quase nada foi feito para se modificar ou se chegar a um denominador comum. Por isso da realização desta audiência pública. Quero aqui, senhor Fernando, senhora Sabrina, senhora Sandra e senhor Carraro. No meu entendimento, salvo maior juízo, desnecessário foi colocar o vídeo do procurador junto à Procuradoria-Geral aqui, porque esse pronunciamento dele não determina absolutamente nada. Nada. Desculpe a minha sinceridade. A pergunta que eu tenho que fazer é para o presidente do Tribunal de Contas do Estado, se já houve finalização de algum processo, de algum procedimento, e se o Tribunal de Contas já determinou a sua devida modificação. Se não houve, é desnecessário esse depoimento aqui colocado, né? E vou dizer a todas as senhoras e senhores que a administração pública eu entendo um pouco, até porque fui secretário de Estado da Administração, e por lá passaram por mim centenas de projetos de lei, então conheço essa realidade e sei como funciona. Mas eu não quero me ater a este ponto específico. Eu quero me ater a um ponto extremamente importante. E peço, senhora Sandra, e peço, senhor Carraro, e rogo aqui ao senhor governador do Estado, Carlos Moisés, que provoque um ato de conciliação entre as partes, porque é extremamente necessário. Um decreto foi baixado, o judiciário se manifestou. Outro decreto foi baixado, o judiciário se manifestou. E até agora o Detran não se manifesta no sentido de fazer a suposta modificação. Até porque o magistrado que deu a primeira sentença liminar, ele foi muito duro com o Detran. Foi muito duro. Foi ríspido. Né? Se for para ler a sentença da liminar inteira, a gente faz questão. E, ademais, tem um terceiro ponto que é extremamente importante, a possibilidade de modificação no âmbito federal. O presidente da República encaminhou todo um pacote que, né, está aí colocado. É hora de sentarmos, é hora de conversarmos. E mais, eu vou ainda puxar o que disse.
Não importa se esteja judicializado ou não, o que importa é que, mesmo judicializado, se possa conversar para acordar. E é isso que a sociedade está esperando. Porque, se não houver entendimento entre os prestadores de serviço e o DETRAN, o prejudicado será a população catarinense. Mas quero aqui concluir afirmando mais que, ao longo desse pouco tempo, eu aprendi um pouco mais. No meu entendimento, tanto os médicos peritos quanto os psicólogos, no caso específico do atendimento desse público específico, é que vai para algum procedimento que ele faz dentro do DETRAN, que é uma carteira de motorista nova, uma renovação, outra coisa qualquer, esses peritos não estão fazendo consulta, eles estão fazendo perícia. É diferente de consulta, é perícia. Para a consulta se dá o remédio, para eventual correção. E para a perícia se diz, está apto ou não para dirigir. É o que se faz. Da mesma forma como um trabalhador comum é dirigido a uma junta de perícia médica do INSS. Lá, o médico não vai receitar remédio para uma eventual doença. Lá, o médico vai fazer a perícia, se ele pode ou não trabalhar e por quanto tempo ele pode trabalhar ou não trabalhar. É esta o X da questão que nós temos que levantar. E quero aqui pedir à senhora Sandra, com todo respeito, com o senhor Carraro, com todo respeito, eu tenho já, vou para 13 anos de mandato nesta casa, e é a primeira vez que eu vejo uma audiência pública se repetir em razão de um assunto. Né? Rogo a Vossa Senhoria, a senhora Sandra, rogo a Vossa Senhoria e o senhor Carraro, levem aos seus superiores, levem aos seus superiores, de que abra-se a conversação. Vamos fazer uma grande rodada de negociação, aonde se pode avançar, aonde se pode melhorar, sem prejuízo para o Estado, mas, sobretudo, beneficiando a população. Então, é muito importante nós termos claro que isso para a população é realmente importante. Então, quero aqui agradecer a presença de todos, desejar a todos um bom retorno, mas, mais uma vez, antes de finalizar, vamos conversar, independentemente de estar judicializado ou não, essa questão de estarmos ou não com vias do governo federal fazer essa grande reforma. Gente, muito obrigado a todos vocês e que todos tenham um bom retorno e uma boa semana. Muito obrigado.